Olá! Continuando o nosso assunto sobre as leis da oferta e as leis da demanda, nós vamos agora juntar as duas e vamos tratar do equilíbrio de mercado. Chegou o momento de juntarmos o que aprendemos até agora sobre demanda, oferta e os fatores que afetam. Agora podemos falar do preço pelo qual os bens serão comercializados no mercado, bem como saber qual será a quantidade transacionada. Vamos chamar esse preço e essa quantidade de preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Isso porque existe, em economia, um princípio geral que afirma que os mercados se movem em direção ao equilíbrio. A disciplina também explica que existe um tipo de mercado no qual nenhum vendedor individual consegue determinar o preço de um bem, que é o mercado competitivo. Nesse tipo de mercado, o equilíbrio ocorre quando a quantidade ofertada de um bem é igual à sua quantidade demandada. O preço de equilíbrio é o preço exato que permite essa situação. Em outras palavras, a oferta é exatamente igual à demanda. Para aprendermos a dinâmica da formação do preço e a quantidade de equilíbrio, a melhor forma é combinar as curvas da oferta e da demanda no mesmo gráfico. O ponto em que as curvas se cruzam, também chamado de ponto de intersecção, demonstra o preço e a quantidade de equilíbrio. Vamos direto ao ponto. O preço de equilíbrio, que chamamos de PE, nesse nosso exemplo corresponde a R$ 4.000. Esse seria o valor médio que as pessoas estão dispostas a pagar por esse produto. E a quantidade de equilíbrio, chamada de QE, é de 1,2 milhões de unidades. A um preço de R$ 4.000, consegue-se vender 1.200.000 unidades desse aparelho. O ponto é onde a oferta e a demanda se cruzam, como nós vimos, é chamado de ponto de equilíbrio. Isso é o que acontece no equilíbrio. Mas já vimos que há fatores que afetam a oferta e fatores que afetam a demanda, fazendo com que a oferta aumente ou diminua. O que ocorre então diante de mudanças nessas variáveis? Dinâmica do equilíbrio. Vamos ver o que acontece se o preço estiver acima ou abaixo do preço de equilíbrio. Em seguida, vamos mexer nos fatores que afetam a demanda e a oferta e veremos o que acontece nesse mercado no curto prazo. O exercício de alterar uma variável e ver o que ocorre recebe o nome de estática comparativa e depende de uma suposição chamada ceteris paribus. Apesar do nome complicado, significa apenas tudo o mais constante. Por exemplo, ao propor o aumento no preço, supomos que a renda permanecerá a mesma, assim como o preço dos bens relacionados às expectativas, etc. Isso é o ceteris paribus. Vamos analisar um pouco esse gráfico. Lembrando que aqui nós temos o preço multiplicado por 1.000 e aqui nós temos Q, que é a quantidade em milhares. A linha vermelha representa a oferta, a linha azul representa a demanda. Observe que essa linha tracejada mais acima mostra que no valor de R$ 6.000 os consumidores vão demandar apenas 600.000 unidades do produto, que é esse pontinho azul. Se a gente subir o preço para 6.000, a quantidade demandada, que antes era de 1.200.000, vai cair aqui no caso para cerca de 600.000, valor intermediário entre 400 e 800. Ao mesmo tempo, nós podemos observar que os produtores vão aumentar a oferta seguindo a linha da oferta, passando de 1.200.000 para cerca de 1.800.000 unidades. Isso ocorre porque, conforme nós já analisamos, com um preço maior, os produtores estão mais dispostos a vender esse produto. Assim, nós temos um excesso caracterizado pela diferença entre o que o mercado está disposto a comprar com o aumento do preço e o que está sendo ofertado pelos produtores. Essa diferença entre o que os consumidores desejam e o que é ofertado é chamada aqui, portanto, de excesso. Essa diferença, nesse caso, vai dar em torno de 1.200.000 unidades. Significa que tem muito produto no mercado para pouco comprador. Faz sentido, já que o preço está muito mais alto e muita gente vai querer vender, porém, pouca gente vai querer comprar. Temos excesso de oferta. Aí você já sabe o que acontece, não é mesmo?
Os produtores vão ter que baixar os preços e quando o preço cai, a quantidade demandada sobe, pois atrai mais compradores até zerar o excesso. Assim o preço volta ao equilíbrio. O que você acha que acontece se o preço estiver abaixo do nível de equilíbrio? Muito consumidor para pouco produto ou muita demanda para pouca oferta. Teremos mais consumidores demandando do que produtores ofertando. Isso irá gerar escassez de bem. Por 3.000, preço abaixo do ponto de equilíbrio, que é 4.000, a demanda é de 1.600.000 unidades e a oferta de apenas 800.000. O resultado é a escassez do produto, conforme podemos observar. Então, se baixarmos o preço de 4.000 para 3.000, essa demanda, que era de 800.000, passará para 1.600.000. Porém, a oferta é menor. A diferença entre o que é ofertado e o que é demandado, nesse caso, como está abaixo do ponto de equilíbrio, é chamada de escassez. Por ocorrer a escassez, significa que há pessoas interessadas em comprar esse produto. Isso faz com que o produtor tende a aumentar a sua disponibilidade, ou seja, a sua oferta, provocando novamente um deslocamento para o ponto de equilíbrio. Vamos continuar a nossa análise, mas prestando mais atenção no gráfico. Observe que nós temos aqui o preço marcado pelo P1, quantidade Q1, e E1 é o equilíbrio entre a oferta, representada pela linha vermelha, e a demanda, representada pela linha azul. Vamos imaginar agora que o concorrente do iPhone seja um Samsung Galaxy e que a Samsung resolva aumentar o preço desse seu aparelho. Logicamente, com um aumento no preço do Galaxy, o iPhone vai ter um aumento nas suas vendas, pois mais pessoas vão estar interessadas em comprar o iPhone porque o Galaxy ficou mais caro. E isso vai provocar uma mudança nessa linha da oferta e da demanda. Veja como ficou o momento 2, após o aumento da demanda. Nós temos um deslocamento da curva para a direita. Lembre-se que aqui D1 era essa situação inicial. Ela se deslocou para a direita. Por quê? Houve aqui no caso um aumento na quantidade demandada. O aumento na quantidade demandada, por sua vez, vai provocar também um aumento no preço. Assim, nós temos o deslocamento e um novo ponto de equilíbrio. Nós temos um preço 2 para uma quantidade 2, sendo que nós temos, portanto, uma nova oferta e uma nova demanda. Vamos ver na curva da oferta. Os gráficos anteriores explicam também o efeito se, no lugar do aumento do preço de um bem substituto, tivesse ocorrido queda no preço de um bem complementar, expectativas de aumento no preço do bem futuro, aumento da renda do consumidor, aumento na quantidade de consumidores, qualquer outro fenômeno que desloque a curva da demanda para a direita, ou seja, que aumente a demanda. Seja qual for esse fator, o comportamento da curva será o mesmo. Mas e se fosse o contrário? Ou seja, vamos dizer que o preço do Galaxy diminua. O que acontecerá com a demanda do iPhone? Vai diminuir também. Vamos ver como fica isso graficamente. Veja, portanto, que nós temos o mesmo gráfico com um determinado ponto de equilíbrio para um determinado preço e uma determinada quantidade. E agora nós temos o deslocamento, pois houve um aumento da oferta. Então, a linha da oferta, nós temos aqui de Q1 para Q2 e acabou fazendo com que o preço deslocasse de P1 para P2. O aumento da oferta provocou uma diminuição do preço, porque nós vimos que o mercado busca o equilíbrio. E, ao aumentar essa oferta, nós temos aqui um deslocamento também no preço. Assim, se faz um novo ponto de equilíbrio. Vamos apresentar para você o nosso consumidor 1. Nosso consumidor 1, ele deseja muito comprar um iPhone e ele está disposto a pagar por esse iPhone uma determinada quantia em dinheiro. Nós temos aqui o nosso consumidor 2. Ele também deseja comprar um iPhone, só que ele está disposto a pagar uma quantidade menor de dinheiro. E nós temos o nosso consumidor 3, que também deseja um iPhone, mas esse tem uma quantidade menor de dinheiro disponível para poder pagar por esse aparelho. Vamos representar os desejos dos nossos consumidores através de um gráfico. O nosso consumidor A tem 6.000 para pagar no iPhone, o nosso consumidor B tem 5.000 e o nosso consumidor C tem 3.000. Juntando essas informações, nós temos essa linha azul que representa a linha da demanda. Só que o mercado
apresenta essa linha de oferta. Ou seja, ao cruzarmos aqui esses valores, vamos ter o seguinte ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio está exatamente aqui no nosso consumidor C. Ou seja, o mercado está disposto a vender o iPhone ou o aparelho celular por 3.000. Isso atende, portanto, à expectativa do consumidor C, que é o valor que ele tem para pagar por esse aparelho. Mas vejamos que o consumidor B, ele tem R$ 5.000 para pagar por esse aparelho. E o consumidor A tem R$ 6.000 para pagar por esse aparelho. Portanto, o consumidor A e B tem um valor disponível maior para pagar do que o mercado está ofertando. Ou seja, eles têm aqui no caso um valor acima do ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ou essa linha que traça o ponto de equilíbrio ao preço do produto, é chamado de preço de mercado. Essa área, portanto, que forma esse triângulo, que representa o preço do mercado e os valores que os consumidores estão dispostos a pagar, nós chamamos de excedente do consumidor, aquilo que o consumidor está disposto a pagar além do preço do mercado. Vamos imaginar agora um outro exemplo, só que nós temos aqui um produtor ou vendedor. O nosso produtor A, ele tem um aparelho para vender, só que ele deseja um determinado valor por esse aparelho. Mas tem também o concorrente dele, que também tem o mesmo aparelho para vender, só que deseja um valor menor por esse aparelho. Existe um outro concorrente, concorrente C, que tem o mesmo aparelho e deseja também bem menos dinheiro ou um valor menor por esse aparelho. Vamos representar também essa situação de uma maneira gráfica. O nosso comerciante A, que deseja vender esse aparelho por 1.000, o nosso comerciante ou produtor B, que deseja vender esse mesmo aparelho por 2.000, e o nosso produtor C, que deseja vender esse aparelho por 3.000. Juntando essas informações, nós temos aqui essa linha vermelha, que é a linha da oferta. Se nós trouxermos a linha da demanda do nosso gráfico anterior e cruzarmos as duas, nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio em 3.000. Esse ponto de equilíbrio é, conforme nós vimos anteriormente, o preço do mercado. Veja, portanto, que essa área agora aqui, formando esse triângulo que está abaixo do preço do mercado e levando em consideração os produtores, nós chamamos isso de excedente do produtor. Veja que o produtor A está disposto a receber R$ 1.000 pelo seu produto, mas nós temos aqui no caso outros produtores que estão dispostos a receber um valor maior por esse produto. Veja que o mercado oferece o preço de R$ 3.000 por esse aparelho, acima das expectativas do produtor A, do produtor B, igual a do produtor C. Isso daqui vai gerar, portanto, o que nós chamamos de excedente do produtor, um valor que ele vai receber acima ou igual ao que ele esperava receber. Juntando, portanto, as informações dos dois gráficos, nós temos o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Essas duas informações aqui podem ser, portanto, calculadas graficamente e vão formar o que nós chamamos de equilíbrio do mercado. Podemos calcular esse equilíbrio através de uma forma matemática bem simples. Lembrando, isso daqui é um triângulo, portanto, a área de um triângulo é formada pela sua base vezes a altura dividido por 2. Vamos calcular, portanto, o excedente do consumidor. Lembre-se que são 3 consumidores, A, B e C, que vão, portanto, formar a base dessa pirâmide, vezes 3.000. 3.000 é exatamente a diferença entre o preço de mercado e o maior valor que o consumidor está disposto a pagar, 6.000. 6.000 menos 3.000, vamos ter 3.000. E vamos dividir por 2. Ao fazermos isso, vamos encontrar 3 vezes 3.000, 9.000, dividido por 2, 4.500. Esse valor de 4.500 é o valor que corresponde ao excedente do consumidor. Também podemos fazer o mesmo cálculo para o excedente do produtor, usando a mesma fórmula. Nesse nosso exemplo, a área também é formada por 3, pois são 3 os produtores, vezes 2.000. Esse 2.000 é a altura, portanto, é a diferença entre a base da pirâmide e o seu topo. Então, nós temos aqui 1.000 e 3.000, 3.000 menos 1.000, 2.000, dividido por 2. Lembrando que esse 2 é um número constante da própria fórmula. Assim, temos 6.000 dividido por 2, 3.000. Esses 3.000 vão corresponder, portanto,
ao excedente do consumidor.